Boa tarde aos amigos, meus familiares do clã da família Guzmão. Hoje é dia 18, segunda-feira de agosto. São exatamente 17 horas e 45 minutos. Vamos fazer mais um vídeo nosso contando um pouco da minha história, dos meus 61 anos de vida, que eu conto a partir dos 9, quando eu cheguei de Novo Ariponã para cá. E a cada dia que a gente produzir um vídeo, a gente vai contar sempre um fato histórico da minha vida e onde teve a participação da vida de todos aqueles que compõem a família Guzmão e que procuram honrar esse nome tão importante, né? Mas para isso a gente vai mexer hoje no nosso tabuleiro aqui de xadrez. Vamos andar mais uma casa. Vamos andar hoje, vamos subir uma casinha aqui com o cavalo, tá bom? Para significar uma história de um cavalo que eu vou contar aqui também. Mas o que eu vou contar hoje é um fato que talvez a maioria dos que estão hoje aí na faixa dos seus 20, 22, 23 anos não viveram esse momento que eu vou contar. Mas aqueles que estão na faixa aí dos 40, 45, com certeza viveram. O que eu estou falando é de um momento assim que foi muito importante na vida de todos nós, irmãos da família Guzmão. Quando na época ainda já éramos somente 7, né? Acredito. Já tínhamos perdido a número 2, do lado feminino da família Guzmão, mas foi um fato marcante. Esse fato trata o seguinte: o número 1 da família Guzmão comprou um terreno lá, hoje onde é situado o bairro de Santa Etelvina, numa estrada que chamava-se Paxiúba. Ficava próximo a uma reserva do INPA. Esse número 1 era uma pessoa assim extremamente, isso a gente não pode negar, inteligente, e ele queria, além da profissão que ele abraçou, que era na época de bancário, ele queria produzir alguma coisa. Eu acho que isso trazia no sangue do seio da família Guzmão. Meu pai era um seringalista, né? Um homem que vivia do Alto Rio Madeira. Então, eu me lembro que nesse banho, nós irmãos vivemos momentos de muita felicidade. Primeiro porque tinha um igarapé maravilhoso. Ele mandou construir um galpão bem grande, onde nós passávamos os nossos finais de semana. Tinha um campo de futebol. Para chegar até lá era uma aventura, porque nós tínhamos que passar por uma ponte e ele tinha um jipe. E eu me lembro o simples fato de ele dizer que ele construiu uma ponte, e essa ponte era uma ponte provisória, que nós depois passamos a chamar de uma ponte provisória definitiva, né? Porque ele derrubou algumas madeiras e aí teve que calçar bem para poder passar o jipe. E muitas vezes ficávamos atolados, o jipe caía lá na ponte, nós tínhamos que sair, puxar, chamar um trator para puxar, contanto que nós chegávamos até a este terreno, que era simplesmente maravilhoso. Eu tinha na época, em torno mais ou menos, quando começamos a entrar para lá, quando ele adquiriu esse terreno, eu acredito que eu devia estar na faixa de 18 para 19 anos de idade, né? Porque logo em seguida eu passei a ter o meu primeiro emprego, eu passei a ganhar algum dinheiro, porque vai também fazer parte dessa história. Então, ele lá, eu me lembro que 5 horas da manhã, ele como entrava no banco às 8 horas, 5 horas da manhã, acordava eu, o número 3 e o número 4, que era eu, e nós íamos lá para esse sítio, onde ele cultivava, plantava
além do cheiro verde, couve, tomate, e assim ele diversificava. Depois ele inventou de colocar uma granja, criar frango, né? Até que deu uma praga nos frangos lá, morreu quase todos. Nós não tínhamos, ele não tinha prática praticamente nisso, né? Enquanto ele investia nessas coisas, a gente procurava muito para se divertir. Por último, eu me lembro que ele passou a querer produzir carvão. Naquela época não tinha esses carvão que são vendidos em saca. E ele era de uma inteligência assim, muito grande, que ele era um visionário. Ele dizia que o carvão futuramente iria ser vendido em saca. E é verdade, hoje a gente compra todos os nossos carvão naquele saquinho, né, pequeno. Então o número 1, sempre foi uma pessoa muito visionária em relação a isso. Mas eu também me lembro que lá, em um determinado tempo, eu já tinha um barco e uma determinada pessoa me ofereceu 2 peixe-boi. E eu fiz o transporte desse peixe-boi para dentro desse garapé, onde nós fizemos uma represa, onde durante mais ou menos 3 meses, esse peixe-boi era atração turística, porque eu contratei uma pessoa que alimentava esse peixe-boi, e já os meus sobrinhos bem pequenos, inclusive a minha filha número 1, nadava com esses peixe-boi, né? Era atração. Depois eu vim descobrir que a água era muito fria e eles estavam em sofrimento. E aí, para não perder os peixe-boi, naquela época não era crime, eu resolvi levar para o INPA, né? Disse que havia encontrado no beiradão e que queria que resgatassem aquele peixe-boi. Fui, entreguei lá no INPA e aquela atração do peixe-boi acabou lá naquele terreno. Mas logo em seguida, eu comprei um cavalo bonito, que trotava bonito. Era um cavalo na cor marrom e era a nossa atração de todos os sábados. Só que nós tomávamos uma pinga e às vezes o cavalo saía em disparada, né? Cansei de muitas das vezes, todo mundo achando que eu ia cair, eu segurava e conseguia dominar. E tem um fato importante, que o irmão da mulher do número 1 estava um pouco embriagado e o cavalo disparou com ele caiu, amarrou a coisa que segurava o cavalo, amarrou na perna dele e o cavalo levou ele mais ou menos 100 metros, arrastando ali por dentro da área do terreno onde tinha lá esse terreno número 1. Né? Conseguimos parar o cavalo e ele ficou um pouco machucado. E depois de determinado tempo também, eu vendi esse cavalo. Né? Mas foram momentos assim, muitos importantes, muitos vão lembrar dessa passagem, principalmente as minhas irmãs que frequentaram lá, e alguns primos que frequentavam lá o sítio do Santa Etelvina, lá no Paxiúba. Foram assim momentos ímpar, coisas que a gente vai buscar lá no passado e fica se lembrando. Mas eu tenho uma passagem que também não foi muito boa. Como sempre, sempre tem alguma coisa que não bate, né? Eu, muito curioso, descobri que o corretor da empresa Bandeira de Melo, se eu não me engano era Bandeira de Melo, era uma corretora que vendia uns terrenos lá dentro do Paxiúba. E bem mais na frente, muito mais na frente, antes dessas pontes. E eu comprei um terreno e quis colocar o número 3 comigo, para incentivar, fazer alguma coisa, né? Então, eu fui lá nesse Bandeira de Melo, dei a entrada e parcelamos de 12 vezes. E eu combinei com esse número 3, que hoje, infelizmente, já não se encontra mais no meio de nós, que eu pagaria as 12 primeiras parcelas e ele pagaria as 12 últimas parcelas. Quando eu terminasse de pagar as 12 últimas parcelas, eu ia fazer um investimento porque eu queria criar porco.
né? Então era um terreno muito bonito, eu mandei limpar, mandei cercar todo esse terreno, fiz umas baias para poder receber as matrizes desses porcos que eu ia criar, né? E com muito sacrifício, né, mandei fazer aquelas cercas que eram de cimento, todo com arame farpado, para que não houvesse possibilidade de sair, os porcos não saíssem quando estivessem lá, né? E fiz uma casa de madeira também muito bonita lá dentro. Bom, aí eu chego num determinado dia lá, depois de mais ou menos 3 meses, que havia terminado de pagar minhas 12 parcelas, era um sábado, e eu cheguei no meu carro, quando eu vi, o portão estava com o cadeado rompido. E uns 3 senhores lá dentro. Eu achei aquilo estranho. Eu digo, antes de entrar, eu acho que eu estou errando de sítio, né? Bate palma. Oi, senhor, tudo bem? Tudo. Eu sou o proprietário deste terreno. Ele olhou para minha cara assim e disse, como é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Osni e tal, assim, assado. Aí ele falou, não, senhor, tem alguma coisa enganada. Tem alguma coisa aqui que não está batendo bem. Eu falei, o que foi que houve? Eu comprei esse terreno do Bandeira de Melo. Mas como? Eu tenho documentação desse documento. Aí ele disse, não. Cidadão, o senhor ficou de pagar o restante das parcelas e não pagou. Eu falei, não é possível, cara. Não é possível. Peraí, vamos lá. Aí fui, peguei minhas parcelas todinha, então ele disse, não, o senhor atrasou 6 parcelas. Está na 6ª parcela atrasada, e lá no seu contrato reza que 3 parcelas vencidas, né, o terreno seria retomado e passaria novamente, se colocado à venda. Eu falei, pô, mas tudo aquilo que eu investi aqui, como é que fica? Ele disse, olha, infelizmente foi desapropriado o seu terreno. E aí eu corri para o número 4. Falei, pô, bicho, o que houve? Por que você não pagou as parcelas? Por que você não me avisou, cara? Eu gastei uma grana violenta, pô. E como sempre, ele ficava calado, nunca dizia nada. Nunca justificava nada, né? E eu fui e falei com minha mãe, olha, aconteceu isso, assim, assado. Perdi tudo. Nem as benfeitorias que fiz no terreno eu consegui recuperar. Como sempre, o número 4 aprontando a vida toda, já desde muito cedo. Foi uma experiência que não foi muito boa, porque tive 2 frustrações. Uma por ter perdido o terreno e a outra por não ter colocado para frente um projeto que eu queria tão grande. Eu tinha lido bastante, eu tinha me informado bastante sobre a criação de porcos na nossa região aqui, em que a carne, depois de beneficiada, poderia render um lucro bastante grande, né? Mas infelizmente ocorreu essa parada, não no terreno do número 1, que era lá no Paxiúba, mas em um terreno que eu comprei muito mais na frente. Sempre ninguém sabe ou fala nada sobre essas questões. Pois esse terreno a minha mãe soube, né? Pouquíssimas pessoas souberam, porque eu queria fazer um investimento lá, mas infelizmente, como sempre, né, ficou registrado na história que mais uma vez aqui o titio Osni pegou-lhe uma pernada daquelas. Esse é o vídeo de hoje, trazendo uma história muito bonita lá do sítio do Paxiúba, mas que infelizmente eu tive que relatar aqui a perca de um terreno onde eu tinha um sonho de realizar a criação de porcos e não consegui devido a essa questão da inadimplência, que era a parte da outra pessoa lá e não
pagou sequer uma parcela. Podia ter me dito que eu teria pago a parcela todo dia, né? Calado estava, calado ficou. E como Deus sempre me ajudou, tive que deixar para lá. Bom, esse é o 12º vídeo, né? Uma boa noite a todos vocês. E voltamos amanhã, se Deus quiser, se Deus permitir, para o 13º vídeo até o dia 30 de agosto, se assim Deus o permitir.